Então, aqui eu queria colocar duas situações. A da esquerda é o que nós temos hoje. A prefeitura pavimenta o leito carroçável onde vão passar os carros e deixa a calçada para que cada um faça a sua. Então, nós temos uma calçada mais alta, outra mais baixa, outra é feita, outra não é feita, outra tem obstáculo. Então, vamos imaginar como seria se fosse o contrário. Se a prefeitura dissesse, eu vou pavimentar, eu vou dar prioridade aos pedestres. Eu vou pavimentar todas as calçadas, fazer a calçada contínua, vou fazer todo o passeio público contínuo e vou deixar que cada um faça um pedaço da rua que está na frente da sua casa. Não ia ter carro que conseguisse andar na rua, porque ela ia ficar um sobe e desce, cada uma de um tipo. Então, a questão é, a gente não está sabendo diferenciar o que é espaço público e o que é espaço privado. O espaço privado é o que está do muro da sua casa para dentro, é aquilo que você comprou, é o seu lote. Do muro da sua casa para fora é espaço público. Só que há uma diferenciação, o espaço público para a circulação de veículos e o espaço público para a circulação de pessoas. Mas quando a prefeitura diz que só vai pavimentar o espaço público de veículos, então ela está desconsiderando que o outro é espaço público. O plano diretor de Maceió, que também foi aprovado na legislatura passada, em 2005, ele diz que, no artigo 79, que são diretrizes gerais para a implementação da mobilidade no município de Maceió, prioridade aos pedestres, ao transporte coletivo de massa e ao uso de bicicleta, não estimulando o uso de veículo motorizado particular. Então, se não estimula o uso de veículo motorizado particular e a prioridade é o pedestre, por que o Código de Edificações tem aquele artigo ali que está indo em contradição? Aí, para falar como foi que nós chegamos nessa adoração ao automóvel que nós temos hoje, as pessoas que não têm automóvel, elas querem ter, na verdade. Então, nós podemos ver todas essas propagandas na televisão, mostrando o automóvel como um grande sonho de todo mundo, como se você não querer ter o automóvel, você fosse um alienígena. E aqui foi publicado ontem no blog do Tiago Benício, no Apocalipse Motorizado, ele colocou essa propaganda que ele achou na revista, que ela diz, feirão de fábrica, venha realizar seu sonho no estacionamento do Center Norte. Aí ele sempre coloca um comentário, ele colocou esse: uma praia deserta, uma viagem incrível, uma história de amor, felicidade, paz na terra, realização profissional, equilíbrio ambiental, tudo isso é bobagem, Para a sociedade do automóvel, a utopia pode ser encontrada no estacionamento de um shopping center, parcelado em 70 vezes e com IPI reduzido. Ou seja, a felicidade é ter um automóvel, Então, para não dizer que eu estou aqui, porque algumas pessoas já escutaram isso que eu estou falando, outras devem estar escutando pela primeira vez, mas para não dizer que eu estou aqui falando alguma coisa do outro mundo, que eu sou algum alienígena aqui falando alguma coisa do outro mundo, a revista Isto É, do dia 3 de junho de 2009, 2 semanas atrás, tratou Nova York contra os carros, mostrando o que o prefeito Bloomberg está fazendo em Nova York, no Times Square, para reduzir o espaço dos carros e retomar esse espaço para as pessoas. No New York Times, também, do dia 12 de maio, foi publicado: comunidade alemã decide ter uma vida sem automóveis e via referência, falando sobre o bairro de Vauban, numa cidade chamada Freiburg, na Alemanha, que decidiu que nesse bairro não ia entrar carro. Os carros iam ficar na periferia e todo o bairro ia ser feito para as bicicletas, para as pessoas. Não ia entrar carro nesse bairro. Então, isso tudo que eu estou mostrando não são discussões recentes, Isso está se tornando recente agora porque está se tornando insuportável a quantidade de automóveis nas cidades mas isso nos anos 60 ainda, nos Estados Unidos, isso já era colocado por um urbanista muito famoso, o Lewis Mumford, e eu vou colocar um vídeo mostrando o que ele falou em 1960, isso que a gente hoje ainda não aceita, ainda não está aceito pela sociedade. Em 1960 ele já falava sobre isso. O vídeo tem uma legenda, vocês prestem atenção ao 2. O que ele fala no vídeo. Exist for people or for motor cars? By the mid-60s, the answer was motor cars.
ele pergunta, né, a escolha clara e urgente. Ele falava em 1960, né? E a narradora falou que naquela época a resposta seria os carros. Então, ao longo desses anos, né, desses 40, 50 anos que nós passamos, o que algumas cidades do mundo fizeram? Estocolmo na Suécia, Barcelona na Espanha, Copenhague, né? Elas transformaram seus espaços de um espaço dedicado ao automóvel, que foi toda essa modificação que foi feita durante metade do século XX, eles conseguiram retomar esse espaço para as pessoas. Esse aqui é Jan Gehl, que é um urbanista dinamarquês, que ele conseguiu introduzir todas essas transformações na cidade de Copenhague, na Dinamarca. E hoje tem até um termo que se usa, copenhanizar, que é quando você consegue devolver a cidade às pessoas, que justamente por causa dos trabalhos que foram feitos em Copenhague. Aqui o que vem sendo feito também em outras cidades em relação ao transporte público, né, nas cidades europeias. Augsburg, na Alemanha, mostrando o bonde, né, que seria aqui a gente está chamando como VLT, que é veículo leve sobre trilhos, mas na verdade é um bonde com uma roupagem nova, né, e um transporte mais acessível, mais silencioso, utilizando energia elétrica, né, não poluente. Aqui em Montpellier, na França, em Mulhouse, na França, também, e em Portland, nos Estados Unidos. Até os Estados Unidos estão adotando essas novas formas de deslocamento, e o que vocês podem ver é que onde o bonde passa, ele não causa, né, prejuízos à vida, à circulação das pessoas naquele espaço, né? Ele se relaciona muito bem com as pessoas. E aqui mostrando uma comparação entre São Paulo, né, o modelo brasileiro, o modelo americano, né, o modelo que está sendo adotado aqui, o progresso, que a gente tem como progresso, né, todas aquelas faixas de circulação para automóveis, e aqui em Mulhouse, na França. Então, qual é a vantagem de se utilizar o transporte público? Além, né, de todas aquelas, né, que a gente já sabe, não poluir, de gastar menos combustível e tudo. É a ocupação do espaço. Você vê que aquele espaço é um espaço que ninguém consegue conviver naquele espaço de São Paulo, né? E aqui em Mulhouse, na França, você vê que as pessoas podem circular livremente entre esse transporte, porque o risco de você se acidentar é muito menor. Aqui outro exemplo também em Le Mans, na França. Você vê que tem uma faixa só para o carro, que está cruzando ali com a faixa do bonde, e todo esse espaço dessa praça, todo esse espaço é um espaço feito para as pessoas. Aqui mostrando a acessibilidade nesse transporte, que na verdade não é dotar o transporte de elevador, não é cada ônibus ter o seu elevador. É você já ter as estações niveladas com o transporte, e quando o transporte parar, você já entrar sem precisar esperar aquele elevador que vai descer, que vai subir com a cadeira de rodas. E aí, para não ficar falando só né, do primeiro mundo, dizer que o Brasil não tem condições de fazer um transporte de qualidade, porque isso aí é muito caro e tal. Então, em Curitiba, né, conseguiu fazer um ótimo transporte com muita qualidade, utilizando o ônibus mesmo, né? Nós optamos pelo rodoviarismo aqui, e Curitiba fez isso através do ônibus. Então, lá nós temos essas estações tubo, que a Rosinha já mostrou, e a acessibilidade está na estação, não precisa estar no ônibus, não precisa cada ônibus ter o seu elevador. Basta que a estação tenha o elevador, o cadeirante já sobe, já está na estação, quando o ônibus chega, ele já está no mesmo nível do ônibus. Aqui mostrando o que é, né, você priorizar o espaço público para o transporte coletivo e para os veículos. Todos aqueles carros ali, todas aquelas pessoas que estão dentro daqueles carros, são as mesmas pessoas que estão aqui, e mostrando que a rua fica livre para o transporte público. Então, a questão não é dar mais espaço para o carro, a questão é mudar a forma de deslocamento. Se você pode ocupar a via com um único ônibus desse, você ter todo o trânsito livre, e você poder arborizar a rua, você poder ter calçadas mais largas, ter espaço para as pessoas, por que a gente continua repetindo aquele primeiro modelo ali?